Recentemente a gente conversou aqui sobre amnésia, mas eu me esqueci de umas coisinhas. Na verdade, não foi um lapso de memória, mas foi porque não cabia naquele vídeo. Então eu resolvi voltar ao tema da amnésia, o tema do esquecimento, para cobrir algumas lacunas, falar de algumas outras formas e particularmente uma forma importante de amnésia que não coube no vídeo de amnésia global transitória. Para quem não lembra, né, já se esqueceu, a amnésia global transitória é um apagão da memória que a pessoa de repente esquece como que ela estava ali, como que ela chegou, por que ela está lá, e ela fica bastante confusa e bastante aflita. Mas tem um outro tipo de amnésia que também não é assim tão comum, mas que acontece e que vale a pena a gente conversar sobre ele. Por falar em amnésia, não esquece antes de clicar aqui nos sininhos, né, de se inscrever no canal, já ir adiantando o seu like no vídeo para a gente ter um algoritmo bom e continuar conversando sobre coisas que te interessam, para saber o que você gosta, o que você não gosta. E vamos direto falar do transtorno chamado amnésia dissociativa. Esse é um outro tipo de amnésia no qual a pessoa tem um esquecimento que vem de repente. Também é um esquecimento súbito que a pessoa de repente ela esquece, mas ao contrário da amnésia global transitória, que tem um fundamento neurológico, na amnésia dissociativa o fundamento é mais psicológico. Os transtornos dissociativos, de forma geral, eles são alterações da identidade, da personalidade, das percepções, das próprias emoções, que têm uma origem num trauma psicológico normalmente, numa situação traumática, numa situação que seja conflitante ou conflituosa para a pessoa, uma situação com a qual ela não consiga lidar, um sofrimento, um conflito que é mais intenso do que ela acha que é capaz de lidar ou do que ela consegue lidar, e por conta desse trauma ou deste conflito, algumas alterações podem acontecer. A gente tem vários tipos de transtornos dissociativos, mas um dos que acontece, que é o que a gente está tratando hoje, é justamente o esquecimento. Na amnésia dissociativa, a pessoa esquece normalmente algo pontual. É algo que aconteceu, pode ser uma violência, pode ser um assalto, pode ser um abuso, né? Ou pode ser um conflito que ela mesma não sinta-se capaz de lidar, enfim, aconteceu uma situação que a assustou muito, ou que ela achou que era demais para si, e a pessoa esquece, a pessoa não registra, é como que ela tivesse apagado o registro daquela situação. O interessante é que na amnésia dissociativa, a pessoa não tem noção de que ela esqueceu. Ela esquece, mas não sabe que esqueceu. Ela tem uma amnésia da amnésia. Ao contrário, por exemplo, da amnésia global transitória, no qual a pessoa percebe que está faltando um pedaço ali. Ela está confusa porque ela sabe que tem uma lacuna que ela não consegue preencher. Na dissociativa, a pessoa realmente apaga e ela nem lembra, nem percebe que aquilo está apagado, que aquilo está em branco, né? Que existe uma lacuna naquele momento da sua vida. Isso pode ir voltando aos poucos, conforme a distância vai acontecendo, por exemplo, a intensidade do conflito vai diminuindo e as memórias podem ir voltando, ou por meio de um trabalho psicoterapêutico, né, por meio de uma terapia, enfim, com o tempo isso pode voltar, ou às vezes pode não voltar, pode demorar dias, ou pode demorar anos, ou pode nem voltar, ou pode voltar automaticamente. O sujeito está numa situação de violência aguda, ele esquece ali, ele para de registrar aquilo e não se lembra daquele momento, mas se ele é retirado daquele contexto, ele pode automaticamente recobrar as lembranças. Então, como a origem é psicológica e depende de como o sujeito lida com aquilo, você vê que os desdobramentos também vão ser bastante diferentes, dependendo da pessoa, dependendo do contexto, dependendo do aparato em volta dela. Isso pode voltar muito rápido, isso pode voltar devagar ou pode nunca mais voltar, por exemplo. Existe um outro tipo que é a amnésia dissociativa generalizada. Aí é aquela coisa que você vê em filme, assim, né? Nossa, quem sou eu? Onde estou? Qual é meu nome? O que eu sei fazer? A pessoa tem um desligamento total da sua própria identidade, mas isso é bem raro, isso é em situações muito extremas, né? A pessoa não lembra nem quem ela é, às vezes ela não lembra o que ela sabia fazer, ela não lembra que sabia, de repente, cozinhar, ou que tinha alguma profissão, determinadas
habilidades, não sabe onde nasceu, não sabe o nome do pai, enfim, uma amnésia global, assim, geral, que inclui a sua própria identidade, é muito raro. Enfim, eu nunca vi, por exemplo, na prática aí de 20 anos de psiquiatria, e lógico, as pessoas que cuidam só disso, que têm ambulatórios especializados em transtorno dissociativo, acabam que têm mais a experiência com isso, acabam que veem mais esses pacientes, mas é porque estão atraindo, né? Estão drenando o direcionamento desses pacientes. Na prática geral aí da psiquiatria, isso não é tão comum no dia a dia, e no nosso dia a dia de sociedade, isso também não é tão frequente. Aliás, é bem mais raro. Fala-se de 1,5%, 1,8% de prevalência de amnésia dissociativa na sociedade, e a amnésia global dissociativa é ainda menor, é uma coisa bem mais rara quando tem, de fato, uma situação que é intolerável para a pessoa. Eu lembro de um filme chamado A Família Savage, ou Savage, com um ator que eu gosto muito, já falecido, chamado Philip Seymour Hoffman, e conta ali uma história conflituosa de família, do pai. O pai acaba que está num asilo e as pessoas não querem muito ver, os filhos não querem muito ver o pai, porque eles têm ali uma história tensa com ele. E tinha uma cena muito, muito marcante. O Philip Seymour Hoffman, ele é um escritor de teatro, e ele escreve uma peça que fala um pouco dessa relação com o pai, e tem uma cena muito marcante na qual ele está sofrendo ali uma violência, o pai está gritando, está brigando, enfim, uma situação de bastante violência que ele está testemunhando com o pai. E na peça, o ator ele é erguido, né, com asas, assim, abre umas asas, ele é erguido com um fio, como se ele estivesse voando e saindo daquela situação. Essa é uma bela ilustração de uma dissociação, né? Ele sai dali daquela situação por trauma, né, pela violência, etc., e depois pode não se lembrar daquilo porque estava dissociado naquele momento. Então, esse é o quadro geral de uma amnésia dissociativa. Ela acaba trazendo problemas muitas vezes, porque, lógico, se ela for generalizada, a pessoa esquece de tudo, mas se ela for pontual, pode ser uma coisa importante, pode ser algo que precisa ser trabalhado, pode ser algo que traga um desconforto para a pessoa vivenciar esse esquecimento, quando ela sabe, né, quando ela vai lembrando que tem algumas lacunas, embora nem sempre ela perceba que tem lacunas ali na sua memória. Às vezes, quando ela vai começando a perceber, ela fala assim, mas eu lembro que aconteceu algumas coisas, etc. Isso pode ser também desconfortável e pode ser prejudicial até para a vida da pessoa, para o dia a dia das suas relações, enfim, das suas relações pessoais, de trabalho, para a sua vida prática no dia a dia. O tratamento é basicamente um tratamento psicológico, né, psicoterápico mesmo, de ajudar a pessoa a lidar com essa situação, de primeiro mostrar que não é algo neurológico, que não é um AVC, não é que é uma memória que está perdida por uma disfunção cerebral. Obviamente você tem que descartar ali que não tenha sido por uma intoxicação, por uma embriaguez, né, por uso de drogas, etc. Mas tendo excluída a origem neurológica, para isso você tranquiliza a pessoa que não é um problema neurológico e ajuda a pessoa a lidar melhor com aquela situação traumática, a dar sentido para aquilo e a superar aquele trauma. Superado o trauma, possivelmente as memórias voltem já numa intensidade de sofrimento menor. Já ouviu falar disso? Já tinha ouvido falar de amnésia dissociativa? Essa coisa de quem sou eu, onde estou, o que será que estou fazendo aqui, o que será que eu sei fazer? Já tinha ouvido falar dessas coisas. Aí a gente vê em filme, né? Isso pode acontecer realmente na vida real, mas felizmente é mais raro do que a gente imagina. Aliás, é bastante raro. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de dar uma maratonada, ver os outros vídeos que a gente fala aí de memória, de identidade, de personalidade. E claro, falando de amnésia, não posso deixar de fazer a brincadeira, não se esqueça de acompanhar o canal, porque a gente sempre vai ter muito assunto bacana para conversar.